Olá malta, bom dia! No vídeo de hoje quero partilhar com vocês uma reflexão que acho super importante e que temos olvidado, porque já ninguém se lembra quase do fato de que somos animais. E isto pode parecer banal, mas não é. Atuamos não só na maneira em como vivimos, mas como nos comportamos e como construímos sistemas para nós viver neles, está absolutamente desligada do fato de que não somos máquinas nem somos seres incrivelmente superiores, somos animais. E eu sempre achei que temos tanto em comum com os cães, com os gatos e com muitos dos mamíferos enquanto comportamento e como nos sentimos. E a diferença principal entre eles e nós é que um cão se sente triste, mas não tem essa reflexão de estou triste porque isto. E nós sentimos isso, temos a capacidade de autorreflexão de dizer, não só estou a sentir tristeza, estou a entender, saber, ter o conhecimento, a percepção de que eu estou triste, então posso analisar por que estou triste. E este pequeno fato faz toda a diferença entre nós e os restos dos animais, mas sinto que estamos a viver vidas que estão totalmente desligadas do fato que somos animais. Nos comportamos quase como se fôramos mentes que de casualidade tenham um corpo que tenham que cuidar e já não há mais cuidado e respeito por os nossos ciclos e ritmos. Tenho que partilhar com vocês que eu sou uma pessoa que necessita dormir muito. O meu número ideal de horas de sonho são 9 horas. E quando digo isso, gente, muita dela fica como 9 horas? Quase como se fora preguiça quando é uma necessidade biológica. E o mesmo com a comida. Se comes pouco, mal. Não te cuides. Se comes muito, mal. Não importa se estás gorda ou fraca, comes muito e também é mau. Todos nós temos corpos distintos, com necessidades distintas e somos animais. E temos que adaptar-nos aos ritmos dos nossos corpos e como é importante para a nossa saúde, mas vivemos num sistema que gosta de pensar que somos mentes e como somos mentes, todo o fator biológico e físico passa como não segundos, senão terceiro, quarto, quinto plano e temos como esta expectativa de que a mente tem que sobrepor-se ao corpo para dominá-lo, mas de uma maneira de uma maneira punitiva. E acho que um bom exemplo disto é a obsessão dos anos recentes com o fitness e a saúde. Obviamente está super bem estar saudável, mas chega um ponto, se tu entres nesses círculos e nessas narrativas, o nível de medição de macros e de exercício e os relógios digitais que eu tenho utilizado muitas vezes em muito tempo são, na minha opinião, uma extensão desta ideologia de que a mente tem que sobrepor-se ao corpo e de que o corpo tem que estar ao serviço absoluto da mente, quando são um sistema que se retroalimenta. E tantas destas coisas de fitness são punitivas, porque muitíssima gente, eu incluída, acha que tem que fazer exercício físico e que se não está a sofrer quando faz, não estás a treinar suficientemente duro, ou se não estás a fazer suficiente dieta, seja para ganhar peso ou para perder peso, se não comes o suficiente ou este número de calorias que para o teu objetivo deverias comer, estás a falhar, não tens disciplina, eres preguiçoso. Não, ou seja, por exemplo, agora faz mais frio e o teu corpo, se tem vontade de comer porque faz mais frio, é natural. Não é que tu não tenhas controle de ti mesmo, é que faz mais frio, o corpo pensa, faz frio, vou comer mais calorias, necessito. É uma reação natural. E quantas vezes destas ignoramos ou punimos simplesmente porque estamos a perseguir um estándar que não existe. Nós sabemos que um cérebro estándar, nós sabemos que um corpo estándar. Todos estes estudos não estão feitos de maneira igualitária entre homens e mulheres e, em realidade, o que sabemos dos corpos e da medicina é muito pouco. Não sabemos nada bem como interagem as coisas. O conhecimento que temos sobre nós mesmos, fisicamente e psicologicamente, é extremadamente superficial. E agora, com estes ritmos sociais, as nossas necessidades de descanso, de alimentação boa,
de movimento, de receber luz do sol, literal, não estão satisfeitas. É importante, não é uma coisa superficial que podemos ignorar, porque muitas vezes os nossos problemas vêm de ignorar estas necessidades, assumir que não importam, porque o sistema está desenhado de outra maneira, tens que ser o menos pessoa possível, ou se calhar o menos animal possível, porque eres pessoa, mas na realidade nós, as pessoas, que a pessoa é um término jurídico, não é um ser humano, não está adaptado, ou seja, a visão social de nós não está adaptada às nossas necessidades. E não estou a dizer que tenhamos que ser guiados por nossos instintos, não somos assim, temos capacidade de reflexão, de autorreflexão, de análise, mas não podemos ignorar o fato que somos muito animais. E temos tantas atividades que são atividades humanas, tipo fazer coisas com as mãos, dançar, cantar, fazer ritmos, fazer música, que são coisas que se consideram não essenciais quando são comportamentos naturais de nós enquanto seres humanos. E acho muito triste e preocupante que se tenha perdido esta ideia de que somos animais e de que é do que implica que nós sejamos animais. E acho que isto também está ligado a esta ilusão da produtividade e o crescimento extremo. Porque quando há certas narrativas que te empuxam, quase que forçando-te, porque senão sentes culpa, sentes vergonha, a produzir até certos níveis, a fazer certo número de coisas durante tantas horas, quando o teu corpo idealmente e a tua natureza necessitam ritmos distintos, mas se não as faz, não estás a ser produtivo, não estás a servir o capital, o que quer que seja isso, estás a perder tempo. O que é perder tempo? Perder tempo é quando estamos a fazer uma coisa que não deveríamos porque temos uma coisa mais importante que fazer. Mas sendo realista, quantas coisas e quantos trabalhos têm verdadeira urgência? Nos hospitais, nos bombeiros, redes de suministros, mas o resto? Malta, estão a fazer desenho gráfico. Não é um trabalho urgente. Que não quer dizer que tenhamos que viver como se estivéssemos na praia, de folga, mas tampouco há muitas vezes necessidade para não seguir ritmos. Não há motivos para tu não poder seguir os teus ritmos naturais? Por que tens que fazer horas extras em tantos trabalhos? Por que tens que ter horários de merda quando realmente não importa que o teu trabalho esteja feito às 5, às 6 ou às 8 da tarde? E para mim, isto é particularmente doloroso quando ocorre em ambientes de trabalho e sociais. Quantas vezes, especialmente se vocês têm um trabalho de escritório, não têm umas regras absolutamente estúpidas? Tipo, tens que pedir permisso para ir à casa de banho e depois há gente a ver quanto tempo estiveste na casa de banho e como trabalho no meu escritório, não estou atendendo chamadas, não estou a fazer nada que me impida fazer o meu trabalho e ir à casa de banho quando necessito. Acho que isto é tudo parte de uma dinâmica de controlo e de uma fantasia de dominância, como agora que não te querem deixar trabalhar em remoto porque eres menos produtivo. Sou mais produtivo. Que te importa que esteja na minha casa se o meu output de trabalho é o mesmo e tem a mesma qualidade? Mas eres menos produtivo em casa. Como sabes? Estás a espiar-me através do laptop? Os números que produzo são os mesmos. Por que te importa? Não, tens que estar aqui presente diante de mim porque tenho que ver que não estás a olhar para fora do ecrã. Malta, vivemos numa distopia. Não é que caminhamos a uma distopia, já estamos dentro da distopia. E depois, em ambientes familiares, o típico não te podes levantar de mesa até que todos tenham acabado. Por quê? Isto é principalmente com crianças e adolescentes, mas tantas vezes já acabaram as conversações normais, são tipo adultos a falar de coisas de adultos que muitas vezes as crianças não deveriam ouvir e não lhes deixam ir fazer outra coisa. Têm que estar ali, têm que estar controladas, têm que estar ali sentadinhas. Malta, deixem-me saber nos comentários o que opinam vocês, mas eu tenho tantos recordos da escola que agora em retrospectiva são uma absoluta loucura. Porque eu, a qualquer idade, mas tipo com 15, 16 anos, tinha que pedir permisso para ir à casa de banho. Eu tinha sorte, porque eu sou mulher, então eu descia a palavra mágica menstruação e se me abriam as portas dos banhos.
Mas por que non podo ir ao baño? É como, é que ficas moito tempo, non sei que. Se vou ficar 10 minutos na casa de baño, tú achas que estou a prestar atención na aula en cualquier caso. Non sei, para min todos os sistemas están moito desactualizados en cuanto a estas dinámicas e, efectivamente, necesitamos regras na sociedade, mas moitas delas são tão estúpidas e se me parece mal que uma criança tenha que pedir permiso para ir a casa de banho. Imaginade-vos um adulto de 30 anos. Olá? E depois a xente que te dice que deberías ir ao baño en certo número de segundos e o baño nem sequer está perto de onde tú estás sentado no escritorio. E, irónicamente, estas dinámicas de dominancia são muito similares às que sucedem em grupos de animais, mas quando nós as utilizamos, achamos que são lógicas, estruturadas e superiores porque são humanas. Vocês ouviram todo o discurso de ser um macho alfa, ou um beta, ou um sigma? E depois estas pessoas que se comparam com os lobos são as que menos apreciam o grupo, a comunidade e o trabalho em equipa. E por outro lado também, lembrar que somos animais abre a porta a ser mais compaixoados com nós e com os outros. Porque às vezes não temos simpatia porque não nos lembramos de que a outra pessoa é um animal. Como nós somos. Quantas vezes não viram na internet ou na vida real? É que não sei como fiz isso. E estava assustada, sentiu-se abandonada, não tinha regulação emocional porque não dormiu, porque não cresceu em um ambiente que lhe dava regulação emocional. E deu isso. E até as nossas partes mais humanas estão cheias de rituais, de estruturas que nos levam a certos comportamentos. E utilizamos sempre expressões de comportar-nos como animais, como um uso pejorativo, negativo. Mas somos animais. Tudo o que fazemos é animal. Não estamos separados de ser animais. Temos esse pequeno milagre que é a autoconsciência, mas isso é tudo. Necessitamos dormir bem, necessitamos comer bem. Às vezes fazemos coisas erradas socialmente, mas muitas vezes porque somos animais. E que sucede quando não deixas um cão ter vida de cão? O comportamento piora. E que sucede quando não deixas as pessoas ter comportamento de pessoas? O seu comportamento piora. Mas é normal, é natural. E temos que cuidar-nos, e temos que lembrar-nos que não somos máquinas e não somos mentes flotantes que de casualidade tenham um corpo físico. Tantas das coisas que se anunciam como dicas para ajudar-nos a ser mais produtivos e sentir-nos melhor, com o fim último de produzir, obviamente, são tipo, bebe água, faz um bocadinho de exercício todos os dias, vai fora da casa do escritório para receber sol, porque somos animais e não necessitamos sair de casa 10 minutos a recibir luz solar para subir a dopamina suficiente para volver a estar todo o dia dentro, atrapalhados porque alguém decidiu que tínhamos que estar controlados diante do ecrã ou no escritório. E voltar ao corpo não é regredir até ser um animal selvagem, é reconectar com o que somos, porque somos animais e nos comportamos como animais. A nossa biologia é animal, a nossa psicologia é animal. A maior parte do nosso cérebro é super primitiva. Só a parte aqui pequenina, mais nova, mais recente, é a que nos deixa ser um bocadinho diferentes do resto dos animais. Isto é tudo por hoje. Espero que gostaram. Adoraria saber a vossa opinião nos comentários. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!